Boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, né? Daqui a pouquinho a nossa Roda da Fofoca com o Thiago Rocha, com a Arontura aqui com a gente. Mas antes, sempre a nossa primeira página. E hoje, né, vamos falar sobre o que aconteceu com o motorista do acidente do cantor Cristiano Araújo, que acabou custando a vida do Cristiano e da namorada dele, a Alana. Porque hoje, quinta-feira, saiu a sentença de condenação do motorista. Ele foi condenado, mas a pena, na verdade, é considerada bastante leve, segundo alguns especialistas, né? Ele vai poder, inclusive, cumprir essa pena em liberdade, porque ele foi condenado por homicídio que não há a intenção de matar. E isso é uma decisão que causa polêmica, embora não deva inviabilizar ou causar qualquer obstáculo para que continue sendo exatamente assim. É polêmico porque alguns juízes consideram que o Miranda, que é o motorista, ele foi negligente, ele foi responsável, né? Mas eu vou ler a sentença aqui para vocês vão entender o porquê alguns juízes e vários advogados consideram isso e por isso estão achando que a pena foi muito branda, embora nesses últimos 2 anos a vida, não é, do Miranda tenha virado de ponta cabeça realmente. E olha que coisa, não é? A sentença está saindo justamente nesse mês de janeiro, que é o mês do aniversário do Cristiano Araújo. Essas tristes coincidências aí do destino. Então, segundo o site G1, olha só em que pé ficou a situação. O motorista Ronaldo Miranda foi condenado hoje pela morte do cantor Cristiano Araújo e da namorada dele, a Alana Moraes, em um acidente de carro em 2015. Lá se vão praticamente 2 anos, não é? 2, quase 3. Em junho vai se completar 3 anos. Olha, na BR-153, em Morrinhos, no sul goiano. Segundo a decisão, Ronaldo Miranda deve cumprir 2 anos e 7 meses de detenção, mas em regime aberto, pelo crime de homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Miranda informou por telefone à TV Anhanguera que ainda não foi comunicado sobre a medida, mas o site G1 também tentou contato com o advogado do acusado, o Ricardo Miranda, mas ele não atendeu as ligações. A decisão é da juíza Patrícia Machado Carrijo, foi divulgada hoje e a magistrada substituiu a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade e pela prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos. Então, ele fica em liberdade, mas ele tem que prestar serviços comunitários. Tem também que pagar uma grana em dinheiro, 10 salários mínimos como indenização. Agora, fora isso, tem uma coisa mais pesada, porque ela se preocupou com os sucessores do Cristiano Araújo, ou seja, na prática, com os 2 filhos que ele deixou e 2 filhos pequenos. Então, em função disso, a juíza está pedindo para o motorista, pedindo não, né? Está ordenando que ele pague R$25 mil de indenização para cada sucessor, ou seja, para cada filho. Então, isso está muito bem explicado aqui, quando diz, além disso, além dos serviços à comunidade, além de pagar a prestação pecuniária, aliás, no valor de 10 salários mínimos, a juíza determinou que Miranda pague R$25 mil a título de reparação dos danos causados aos sucessores de cada uma das vítimas. Miranda ainda teve a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, suspensa. Quer dizer, e não só para os filhos, não é, do Cristiano Araújo, mas também no caso para os pais da Alana, são os diretamente ligados, não é, às vítimas fatais. Então ele tem que pagar R$25 mil do lado da família do Cristiano Araújo e R$25 mil para o lado da família da Alana, que inclusive foi a primeira a morrer no acidente. O casal morreu nesse acidente na madrugada do dia 24 de junho de 2015, quando o sertanejo
voltava para Goiânia após um show em Tumbiara, no sul do estado. Além dos namorados, também estavam no veículo o motorista, o Ronaldo Miranda, e o empresário Vitor Leonardo. Os dois ficaram feridos, mas deixaram o hospital poucos dias depois. E aí vem o trecho da reportagem em que fala dos juízes que pegaram o caso, ou pelo menos de um deles, e que achava que a coisa não poderia ser decidida dessa maneira, com uma pena de 2 anos e 7 meses, uma pena que não vai ter o caráter privativo, ele vai poder responder em liberdade, vai só prestar os serviços, né, à comunidade, vai pagar aí indenizações e acabou a história, porque ele foi condenado pelo homicídio culposo, volto a repetir, o que não tem intenção de matar. Mas há especialistas que dizem, não, claro que não foi de propósito, mas o motorista é quem teria criado todas as condições para que esse acidente acontecesse dessa maneira, até no quesito de não ter obrigado os passageiros do banco de trás a colocarem o cinto de segurança, que foi exatamente o caso da Alana e do Cristiano, que não estavam usando o cinto e por isso eles foram ejetados, não é, do carro. E aí cada um acabou sendo atirado aí do carro e pagaram com a vida, né? Olha, o delegado Fabiano Henrique Jacomeles, responsável por investigar o caso, ele disse na época que o motorista foi negligente e imprudente. Houve o crime de trânsito. Ele, ou seja, Ronaldo Miranda, segundo o delegado, agiu com negligência no momento que transitou com as rodas não originais, com danos, e ele foi imprudente por dirigir em excesso de velocidade, justificou na época do acidente o delegado que investigou o caso. O casal também não usava cinto de segurança, como eu disse para vocês, e na sequência o Ministério Público de Goiás denunciou Miranda pelo crime. Os promotores de justiça reforçaram que ele foi imperito e negligente por dirigir acima da velocidade prevista na rodovia. O juiz Diego Custódio Borges acatou a denúncia no dia 23 de setembro de 2015. Desde então, corre na comarca de Morrinhos. Então, apesar do delegado dizer que, na verdade, o motorista foi negligente e imprudente, né, trocou as rodas originais do carro, e eram rodas com defeito, e abusou da velocidade, estava bem acima do limite de velocidade naquela rodovia. Apesar disso, e do juiz também ter acatado a denúncia, a juíza foi lá e simplificou a história. A sentença que sai hoje, eu volto a repetir para vocês, em relação a essa tragédia que tirou a vida da Alana e do Cristiano, né, que já estava se tornando um dos maiores ídolos da música sertaneja. Com toda certeza, ele morreu aí no auge da carreira, uma coisa que chocou o Brasil inteiro e que continua doendo no coração dos fãs. Transformou em homicídio, né, não doloso, culposo, sem a intenção de matar. E realmente essa é a sentença de hoje, e assim está decidido, viu, gente? Então, vou só repetir o que a juíza alegou para que vocês fiquem com isso bem claramente. O delegado e o primeiro juiz, não é? O que levou a denúncia, o que acatou a denúncia após a investigação do delegado Fabiano Henrique Jacomeles, disseram que houve o crime de trânsito. Ele agiu com negligência e no momento que transitou com as rodas não originais com danos, ele também foi imprudente por dirigir em excesso de velocidade. Apesar disso, a sentença definitiva é homicídio culposo. O Ronaldo Miranda está em liberdade, presta serviço comunitário durante 2 anos e 7 meses, a gente sabe que é uma pena leve, não é? Paga as indenizações e com isso pode ter certeza que ele vai contar com a ajuda de muitos amigos, vai se livrar dessa dívida também. Daqui 2 anos e 7 meses aí
essa conta com a justiça estará absolutamente zerada. E ele está com a Carteira Nacional de Habilitação, com a CNH, suspensa. Não se sabe a informação, não dá esse detalhe, se está suspensa definitivamente, se ele nunca mais vai poder dirigir em função da morte de 2 passageiros do veículo que ele dirigia, não é? Ou se isso tem um prazo também que pode durar esses 2 anos e 7 meses em que ele vai estar pagando essa pena pelo homicídio culposo sem a intenção de matar. Então isso não ficou muito claro. O que se sabe é que ele já não estaria mesmo dirigindo, porque ela está suspensa, e ele tem trabalhado nos bastidores, inclusive com vários ídolos sertanejos aí, dando uma força, está na produção. Eu lembro que Bruno e Marrone foram os primeiros que ofereceram um trabalho como esse para ele, não é? Então ele está aí amparado pelos amigos. É um baque, claro que carrega um trauma, que isso vai marcar a vida dele para sempre, mas na questão judicial, a situação a partir de hoje fica absolutamente definida. Ele continua em liberdade, tá certo? E é isso, né? E para as famílias a dor é para sempre. Essa não tem fim, essa realmente não tem jeito. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Aron? Tudo bem? Quanto tempo? Muito tempo, outro dia, né? Outro dia teve aqui a Aroltura do site, né, a TV Foco. E o Thiago Rocha aqui com a gente também, tu tá sabendo. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, Ana. Quanto tempo Thiago também que eu não te vejo. Exatas 24 horas. Pois é. Nem deu para ter saudade. Eu não te vejo, não. Não, saudade a gente tem. Acaba o programa, a gente já vai ficando com saudade dos amigos, né? Pois é. Olha aqui, o que você achou de tudo isso, Thiago Rocha? Olha, eu olhei essa foto, justamente essa foto aí, a gente não consegue esquecer da barbaridade que aconteceu nesse trágico acidente com o Cristiano Araújo. Isso é um carro, é um dos mais seguros do mundo. Verdade. Né? É um carro que tem uma aerodinâmica que é para justamente você não se perder no meio do caminho. E ele ficou completamente destruído. Ficou mesmo. Ali não dava, muitas vezes você não conseguia identificar nem qual era a marca desse carro do Cristiano Araújo. A gente lembra absolutamente de tudo isso e o lance da justiça, ela tarda, mas não falha. Eu acho que foi uma decisão leve, porque eu também acredito que o Ronaldo não teria ou não teve a intenção de matar o Cristiano Araújo, a Alana. Isso foi, de verdade, um acidente que ele poderia também estar envolvido nessa história, poderia ter sido uma vítima dessa tragédia, junto com outro menino que era produtor do Vitor Leonardo. O Vitor Leonardo. Com certeza. Então, assim, acho que foi branda, sensata, vai ter que pagar algumas cestas básicas, indenizações de trabalhar 25 mil. Em alguma entidade beneficente, com vontade. Eu encontrei o Ronaldo há pouco tempo atrás em Goiânia. Ele de fato está trabalhando com o Marrone. Ele é o produtor do Marrone. O primeiro que estendeu a mão para ele. O Geraldo Luiz também tinha oferecido emprego até de motorista, né? Falou, eu confio tanto, e realmente não houve a intenção, claro que não houve, ele poderia ter morrido também num acidente, mas não era possível porque ele já não teria mais a CNH, né? Pois é, agora ainda mais podendo ser usada. E agora está suspensa, só resta saber se é definitivamente. Eu concordo em parte, a pena é branda mesmo, mas e aqui não vai nenhum julgamento, a situação já está definida, mas eu concordaria com o delegado e com o juiz que que acatou a denúncia de que ali houve realmente imprudência. Imprudência, né? Porque sim. Todas as condições foram, claro que ele não queria, claro que ele poderia ter morrido, mas ele criou todas as condições para que isso acontecesse. Em relação ao cinto de segurança, aí eu já não sei, porque ele não tinha como obrigar o patrão Existe uma divisão de culpa aí, né? Exatamente, mas a maior ainda acha que é dele, mas a pena ele já vem pagando nesses 2 anos, quase 3, que o acidente aconteceu. Isso serviu na época e agora continua servindo como um grande aviso para
outras pessoas que não utilizavam cinto no banco de trás. Mas sabe depois que alertou muito, é verdade mesmo. Todas as vezes que eu vou viajar de carro e alguém vai viajar comigo, isso ficou tanto na minha cabeça que eu sempre lembro para a pessoa atrás colocar o cinto. E aí, Sônia Abrão, eu estava olhando duas informações que saíram no G1 aqui também, que fala sobre essa questão da pena e do que foi definido pela justiça, né? E uma das notícias é a mãe da namorada a mãe da Alana, ou seja, a mãe da namorada do Cristiano Araújo, que ela classificou aí a decisão da justiça como desnecessária. Então ela se embasou só dizendo o seguinte: olha, eu não esperava por isso, já tinha deletado isso da minha cabeça, e para mim é algo desnecessário. Eu acho que não há diferença se foi ou não condenado, porque o Ronaldo já carrega todo o peso da responsabilidade de estar na condição de motorista de um acidente como aquele. Então essa foi a primeira repercussão, foi aí da mãe da Alana, e tem uma outra notícia também, que aí é o irmão do Cristiano Araújo. Ele também classificou a sentença aí como desnecessária e se baseou a dizer que nada o trará de volta. Eu acho que não tem nada de desnecessário nisso, não, gente. Pode dizer. Porque serve como exemplo, né? O que a gente está falando aqui, não como a gente acredita que realmente ele não teve intenção de matar, mas se você sai de uma sentença como essa sem nenhuma punição, digamos assim, fica aberto aí para outras pessoas que trabalham com transporte ou que trabalham transportando cantores ou celebridades, uma forma como, tudo bem se o carro não tiver numa condição legal, tudo bem se a pessoa atrás não tiver de cinto de segurança, então não dava para deixar passar. É assim que eu encarei. E a justiça jamais deixaria passar, porque independente de trabalhar com artista ou não, isso serve para qualquer motorista, não é? A gente sabe que o Brasil é um dos campeões de acidentes de trânsito no mundo também, e vem se tentando mudar essa situação há décadas, porque as pessoas realmente não levam as medidas de segurança a sério, não seguem à risca, não é? Todas as recomendações, tudo aquilo que é lei de trânsito, inclusive, e principalmente aqueles que vivem disso, aqueles que são motoristas profissionais, aqueles que são contratados para esse tipo de coisa. Claro que para a família da Alana, claro que para a família do Cristiano é desnecessário no sentido, acredito eu, de que não traz nenhum nem outro de volta. Então, olha, tanto faz, não é? O que tenha acontecido depois da tragédia. Para eles, o Ronaldo, não é? Que seja entregue ao seu destino, não estão desejando nada de mal para ele, mas assim, eu acredito mais no desnecessário nesse sentido. Para que remexer nisso? A gente já tinha deletado, como diz a mãe da Alana, né? O irmão também acha que ele já está pagando por tudo. Claro que não é fácil, como eu disse, é um trauma que vai carregar o resto da vida, mas eu acho que jamais para a justiça esse tipo de coisa é desnecessário. Não, as sentenças, elas são justamente para mostrar que toda atitude tem uma consequência, toda ação tem uma consequência, e é isso, porque senão, e aí? Se sendo assim, a gente já vive vendo as tragédias pelas estradas, imagina se não fosse, né? Ainda mais em virada do ano, agora que teve o ano novo, tem questão de carnaval, a questão do, não é a mesma coisa, mas a questão de álcool envolvido aí. As leis de trânsito agora, elas estão ganhando um destaque maior, mas diante de tragédias como essas, né? Excesso de velocidade, gente. Talvez se não tivesse numa velocidade tão alta, acontecesse o acidente, mas não custasse vítimas. Mas também esse tipo de questionamento é desnecessário. Agora já não adianta mais. O que fica são as recomendações. Essas vão ser sempre fundamentais, sabe? Vamos respeitar totalmente, 100%, as leis de trânsito para a gente tentar evitar esse tipo de tragédia. Porque se olha, essa imagem, Thiago, me deixa assim mais tocada, porque ela é muito atual, né? Você não acredita. A gente vê e parece que eles estão aí ainda. No bastidor antes de vir para cá, e eu estava com essa sensação. Parecia que ele não faleceu, eu estava sentado ali olhando. Ele é muito atual, forte. Né? É muito forte, gente. Dois jovens mesmo perderem a vida dessa maneira. No auge de uma paixão, com 1000 projetos para o futuro, inclusive de casamento, ele no
auge do sucesso, né? Cada dia o ápice, deslanchando né? mais. O ápice Nossa, mesmo, né? mas com multidões lotando os shows dele, já estava show em alta produção realmente, Sim. grandes cenários, ele já estava numa fase muito boa. E tudo isso é ceifado em função do quê? De limite de velocidade ultrapassado, de falta de uso de segurança, de rodas que foram trocadas por pessoas irresponsáveis. Quem fez o trabalho colocou roda com defeito porque quis colocar, aí já entra a corrupção, a falta de caráter, o cuidado com a vida do outro, aquela coisa criminosa que só vê o dinheiro pela frente e olha, o resto que se dane, que é uma coisa que também eu não sei se as pessoas foram punidas ou não, mas deveriam, porque elas são cúmplices nessa tragédia, né? Aliás, tudo começou ali. Porque talvez se as rodas também estivessem e fossem as originais, podia estar até em limite de velocidade, mas não teria quebrado, não teria capotado. Olha, são tantas hipóteses que essas realmente nem vale mais a pena. É que quando a gente começa a olhar para esses dois, vem tudo na cabeça, né? E se, aquela coisa toda, né? Então, tá aí, gente, muito lindo. E o Cristiano, né? Não fazia, na época, mais programa de televisão. Não porque ele não queria, é porque não tinha agenda mesmo. Não tinha agenda mesmo. Ele tinha uma agenda tão tumultuada quanto tem o Wesley Safadão hoje. A pessoa fala, o Wesley Safadão tá fora. Não, o Wesley tá trabalhando muito. É que uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo, outra hora tá fazendo até 3 shows, Thiago, por noite. O Cristiano Araújo, a gente viu isso, tanto é que a história do carro na velocidade, na época até essa história que ele estava inventando show. Que ele queria chegar logo em casa, né? Porque ele já estava de uma agenda batida. Aí ele falou queria dar um beijo nos filhos. Quero dar um beijo nos filhos. Exatamente. Agora, só queria só dizer uma última coisa. Eu não entendo profundamente sobre a sentença, mas o que eu fiquei analisando aqui? Que se você olhar e pegar o âmbito geral, a questão, então, que teve os 25 mil reais que ele vai ter que pagar aí, o Ronaldo vai ter que pagar para as duas famílias, a questão da habilitação ser suspensa, mais a questão do trabalho comunitário, de alguma forma, por mais que tenha sido branda, muitas pessoas encarem assim, eu acho que eles conseguiram atingir de todas as formas, foi uma coisa completa. Sim. Eu achei que foi bacana nesse sentido, se é que é possível ser bacana alguma coisa nessa história, né? Você achou mais justo? Eu achei mesmo, justo, né? A habilitação inclusive suspensa, a gente não sabe se tem período ou não, mas faz todo sentido. Mas faz parte, claro, fundamental dessa história. Vamos girar a nossa roda? Vamos girar. Vamos começar, na verdade era a nossa primeira página ainda, vamos girar começar a nossa roda da fofoca pra valer, com voltas ao ar, novas temporadas de programas, e isso inclui, claro, o Dancing Brasil da Xuxa. Voltou com tudo, mas não saiu do terceiro lugar. Não saiu do terceiro lugar porque tinha alguém na frente. E quem, tinha né? Quem, né? E quem nem era ao vivo, hein? Pois era gravado. Gravado Velhas e velhos. Gravado e velho. Eu falei, gente, eu não acredito numa coisa E olha, ele dessa. ficou com uma vantagem. O que eu tava falando até com o Thiago no bastidor é que assim, ela ficou em terceiro lugar, mas teve um crescimento que eles comemoraram muito. Não, mas a audiência estava bem representativa. Ela teve um crescimento aí substantivo de 3 pontos de uma temporada, que é bárbaro. E eu fiquei pensando numa coisa. Que? Se ela cresceu 3 pontos nas quartas-feiras, que era a expectativa, ou até mais, acho difícil ela querer sair desse horário depois e devolver pro Gugu. Mas o Gugu não vai para esse horário. Se for voltar para esse horário, gente, já era, porque Xuxa Meneghel ocupou e achou... Você é filho do Gugu ou não? Eu não sou, eu queria ser. É o Guguzinho. É o Gugu, você é filho do Gugu. Olha, Thiago, se eu fosse filho dele... É o Aron Boy. Tinha o Danny Boy, agora tem o Aron Boy. Você é o Danny Boy? Sim. Será que eu cresci? Você é o Danny Boy? Eu mudei de nome pra esconder. Olha, mas assim, a quarta-feira foi muito favorável mesmo, muito né? favorável É que o Ratinho, ele é fortíssimo, ele é praticamente imbatível, ele é super, né? Muito. Super. Ele ficou isolado ali na vice-liderança, mas olha, foi muito elogiada. Desculpa, as pessoas que não assistiram o programa, não assistiram às segundas, assistiram de quartas-feiras e elogiaram muito a produção. Eu vi isso muito em rede social. Então, pra eles, acho que eles ficaram com uma sensação de vitória, viu? Não, mas foi, né? Eu também achei. Eu achei que o pessoal frisou demais o terceiro lugar, mas esse terceiro lugar, ele tem gosto de vitória mesmo. Numa segunda-feira, ele equivaleria a vice-campeão. Então, né? Exatamente, se fossem esses números. Agora, se a produção do programa, tudo isso merece elogio, figurino da Xuxa, Deus me livre, né? Mas eu não vou nem começar a comentar
contar essa história, porque isso fica por conta dos bafões do Felipe Campos, que daqui a pouco também vai contar onde é que o Gugu está. Oi. Tá bom? Vocês vão saber onde é que o Gugu está. Tudo bom, Felipe? Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde. Gostou do vestido da Xuxa? Olha, a Xuxa ontem ela entrou horrenda, né, gente? Vamos combinar? Foi uma... Você entrou detonando, né? Caramba. Olha só, eu acho que a Xuxa... Não, ela tá com um corpo, gente. Ontem realmente o programa tava incrível, fantástico, maravilhoso. Não gostei do cabelo, eu achei um cabelo... Eu achei que ela tentou fazer uma linha meio emo, ultrapassado, mas assim, uma coisa muito estranha. Eu achei o vestido um pouco... eu acho que pra linha show, talvez, ficasse interessante. Mas não, eu não gostei. Ficou pobre. Eu achei, ela veio numa pegada com os vestidos, com figurino, nas edições anteriores, de uma forma deslumbrante. De musicais, né? Americanos. De musicais americanos. De repente ela aparece aí com esse monte de pano de prato tingido. A Xuxa pode estar de saco de lixo que ela fica bonita, ô Felipe. Tingido, aí arrumaram um cordonê e colocaram ali e falaram assim, vai que agora é com você, entendeu? Não, sabe o que me lembrou? Assim, quando você assistia o desenho da Cinderela, aquele da Disney, né? A época que ela era, a fase do começo que ela era a gata borralheira, o borralho ali, as cinzas do fogão, que ela era toda meio maltrapilha, e depois quando ela vai pro baile. Mas lembra a história de conto de fada, lembra a gata borralheira antes de encontrar o príncipe encantado. A princesa pobre, né? A princesa pobre. Sem ser princesa mesmo, sem ser só, né? A plebeia. Exatamente. A empregada da casa que ela era, a escrava da casa que ela era, da madrasta e das Agora, irmãs. Teve outro item que chamou muita atenção também, que foi a questão da voz, né? Mais uma vez. O que era, hein? As Achei pessoas mais grossa. Primeiro questionava a questão dos pelinhos no rosto da outra vez. Aí falaram em questão de hormônio, não dá pra saber a fundo o que tá acontecendo. E a questão da voz é que ela estaria um pouco rouca, tava grossa, né? Tava muito grossa. Isso virou um comentário na internet, virou um dos assuntos mais comentados. Não, gente, Foi? As e pessoas agora não estavam também, falando do programa. outra coisa que chamou muita atenção também é a risada da Xuxa. O povo ela tá rindo de uma forma extremamente estranha. Vocês perceberam na risada dela? Agora até com a risada você vai... Tiago, por favor. Por que você fica desse jeito? Eu até gravei, você quer ver? Sério? Eu gravei, eu vou colocar pra vocês ouvirem, quer ver? Eu acho que aqui vai dar pra colocar, ó. Isso não vai, nem vai. Não é a voz da Não é a risada da Por Xuxa. que ela tá rindo daquele jeito, gente? Para. Eu acho assim, eu acho que ela tá super feliz, obviamente. Ontem foi estreia, o programa tava ao vivo, mas a Xuxa, o programa tava incrível e a gente volta a dizer, eu acho que valeu a pena, os candidatos muito legais. Mas eu acho que ela deu uma patinada ontem em algumas coisas, por exemplo, inclusive no figurino. Tá, mas o cabelo eu gostei, achei que deu um ar mais moderninho, né? E o que aconteceu com a voz da Xuxa? Que ela dava meio... Olha, da voz... Ela não ficou... Ela não foi pra Nova York? Ela não foi para os Estados Unidos? Não tava nevando? Então, ela pegou... Mas faz tempo que ela voltou, não sei o que tá acontecendo, não. Ar-condicionado, pode ser. Olha, na internet as pessoas se pegaram na questão hormonal mesmo. Já falaram nos pelinhos do rosto, já falaram da voz, aí fizeram comparações maldosas possível. com Graciele Barbosa, claro, já usaram. Ver, né? E aconteceu de tudo isso nesse sentido. Do cabelo, Sônia Abrão, eu achei que dentro do cabelo que ela tem, que ela sempre diz que é fininho, que é pouquinho, ela conseguiu fazer alguma coisa diferente. Conseguiu fazer alguma coisa diferente. Mas eu tenho uma opinião parecida com o Felipe no sentido de que pra mim não ficou muito legal. Mas ela fez algo diferente sim, né? Porque ela tem aí... Exatamente, viu? Bom, independentemente de tudo, de todos esses detalhes, teve um outro de vida pessoal que também está repercutindo muito nessa estreia da terceira temporada da Xuxa, que é ela aparecer numa foto ao lado da nossa querida Beth Zafir, a ex-sogra dela, a avó da filha dela. Nossa, mas em anos, e olha que a filha da Xuxa já está com 17. 18, 18, né? Anos, 18, exatamente.
Exatamente. 18 anos é a primeira vez que se vê uma foto delas com esse astral, porque tinha havido uma ruptura feia na família, a Xuxa tinha sido péssima, tinha sido de uma pobreza mental danada, quando ela pegou e falou que na família do Luciano Zafir não tinha ninguém bonito. Lembra que ela chamou todo mundo de feio? A Beth sempre foi uma mulher linda, e mesmo que não fosse, jamais esse tipo de coisa pode ter valor ou pode ser colocado, ainda mais tratando de pessoas públicas, porque aí, né, de uma família, exatamente, que é da sua filha, você não pode fazer esse tipo de coisa. E vem contra toda a história da própria filha, né? Lógico. Denigrindo a imagem aí. Realmente ela foi completamente, não pensou na história. Nossa, ela foi sem noção total, ela magoou muito as pessoas, mas olha, 18 anos passaram, ou 15, ou 16, porque a filha era pequenininha, já tinha nascido, essa coisa toda, e ela deve ter amadurecido e revisto essa história dos laços ou da pobreza da opinião, da declaração dela naquela época, e isso é o mais importante, porque agora a situação está resolvida, é uma coisa boa, né, para a família inteira. A Beth teve um momento feliz, ela que passou por tantos momentos delicados nos últimos tempos, perder a filha, perder o marido, de repente, né, um momento bom de estar em paz com a Xuxa, de poderem estar juntas e poderem estar curtindo, inclusive uma noite de estreia. Achei legal, né? de trégua. Eu gostei do astral. Se vocês acho que agora são as pazes mesmo. A Beth Zafir tá até mais bonita, inclusive, o rosto, a Xuxa também. E essa foto realmente bombou porque as pessoas não esperavam. E a Xuxa morenaça, jamais. né? Nunca. A Xuxa bronzeadérrima. Bronzeadérrima. Ontem eu fiquei olhando assim, bronzeadérrima. E uma coisa que chamou muito a atenção também com a história do vestido foi se a Xuxa estava com ou sem lingerie. De novo! Isso já aconteceu na primeira temporada, na segunda temporada e agora na terceira porque também? Aí o que acontece? Como a venda era muito... Não, porque o povo quer ver até a calcinha da Xuxa, né? É uma coisa impressionante. Aí cabe a nós, obviamente, tentar descobrir se tinha ou se não tinha lingerie. Eu acredito... Bom, eu nunca usei um vestido assim. Espero que não use, viu, Felipe? É muito feio. Eu nunca usei pra saber se eu iria usar com ou sem cueca, vamos dizer assim, entendeu? Mas ficou aí a dúvida se ela estava ou não, mas que o corpo dessa mulher, da rainha, está impecável, isso é imbatível, não tem como a gente dizer que não. Tá certo, daqui a pouco a gente volta que você vai contar pra gente onde tá o Gugu, né? Pois é. Mas agora a gente vai falar de coisa, tem muita coisa pra comentar hoje ainda. É o seguinte, teve o substituto do Sérgio Maroni, o Leandro Lima, ele emplacou de cara, não foi mesmo? Mas falaram que era substituto genérico. Porque ele assim, tava muito parecido, o cabelo, inclusive. A barba, o Maroni agora tá meio loirinho também por conta de Apocalipse, né? Sim. Mas ele agradou, porque agradou de cara, foi mesmo. Muitos elogios pelas redes sociais. Ele já vem de um currículo, muita coisa. Boa, bonito, né? Fez trabalhos na Globo também. Ele já tem um jogo de cintura, não caiu lá de paraquedas, não, né, Thiago? Com certeza. E ontem, só pra gente terminar e analisar esse lance de audiência, a Xuxa, o que ela deu de pontuação foi o que tirou o Gugu falando que era uma crise de audiência, que ele tinha caído. Então, assim, só pra entender que no horário se manteve, trocaram as atrações, mas não houve uma melhora significativa, porque na quarta-feira sobra um público muito maior. Claro, por causa de futebol. O público masculino está todo assistindo futebol, e aí você tem mais uma dança das cadeiras para todas as emissoras. Sim, sobra para todo mundo. Mas ontem a guerra estava firme em todos os canais, todos os canais. Na Rede TV. Sim, então... claro, na Rede TV sempre está. Então tava bombando ontem aqui, inclusive. É verdade. O sinal foi com tudo. Agora, o negócio da Giovana Tominaga também, da Suzana Vieira, né, que todo mundo comentou. Que foi justamente numa entrevista dele, né? Com a Giovana, do Leandro, com ela. Na verdade, pelo que eu peguei, a Xuxa fez a brincadeira quando foi chamar a Giovana Tominaga. A gente tem o vídeo, a gente tem. Vamos lá, vamos ver. Giovana, Theo, flutuaram. Agora uma coisa que eu não sei se as pessoas de casa sabem e se você sabe.
o Theo é finalista 2 vezes do Dancing Brasil. É verdade. Isso E num video show, logo que o programa era ao vivo, estava se fazendo uma matéria justamente nos bastidores da turma do Didi. A Giovana era a repórter e quem estava participando era a Suzana Vieira. Só que a Suzana Vieira, num determinado momento, vai lá e tira o microfone da mão da Giovana e fala que não tem paciência pra gente que está começando. Isso foi uma saia justa e tanto. A Giovana ficou pouco tempo depois, também sumiu do video show. A carreira dela apagou depois desse episódio. E aí depois ela voltou para a TV Vanguarda, a TV do Boni, para fazer programa regional. E agora ela tem essa nova oportunidade de mostrar que tem valor. Né? De muito destaque. E ela começou em primeiro, TV. viu, Thiago Rocha? Ela terminou ontem ela terminou em primeiro lugar, já com 24 mesmo? pontos, liderou a competição. E foram 2 momentos. Teve esse momento aí da brincadeira, ela mesma fazendo a brincadeira. Sim. E no momento que a Xuxa foi chamá-la para apresentar, ela falou, falou pro coreógrafo, né? Será que ele vai ter paciência com quem está começando? Então ela também brincou. Com era essa motivo história, de brincadeira, né? mesmo ontem. De todo mundo. Isso Também virou marcou brincadeira, a né? carreira da Giovana Tominaga. Levou É um trauma, né, Sônia? tombo da Suzana Vieira, que foi uma coisa que não passou até agora, né? E Deixa ali, pra lá, vamos ser deleta. sincero, naquele momento não tinha essa história de o papo tava chato, ou não tem pra ser. Ali a Suzana derrapou mesmo. Sim. Entendeu? Foi totalmente indelicado. A palavra é deselegante, como disse Sandra Nemberg, que deselegante foi ali, né? Eu falei outro dia que a Sandra falou desnecessário, eu levei tanta cacetada no Twitter. Gente, que desnecessário, gente. Desnecessário, gente, me tombar só por causa disso. Tombaram a Sônia Abrão. Tombar só por causa disso. É deselegante Eles mesmo que ela falou. Eles pegam tudo que a gente fala, dá até medo. Tá viu? doido. Ontem, porque a gente não sabia quem era o Carlinhos Maia Off. Desculpa a nossa ignorância, mas, gente, não teve maldade nenhuma. Não sabia realmente que o cara é o rei do YouTube também, é um super youtuber, super famoso. Não sabia, eu não navego tanto assim nessa área de youtubers, tá? O necessário, às vezes o fundamental, para passar uma informação para vocês quando é dessa área. Mas assim, conhecer, assim, não me interesso muito, mas aí nenhuma, nenhuma intenção de diminuir o trabalho do rapaz ou a importância dele. Foi ignorância pura mesmo, mas maldade não, né? Fiquei sabendo, pela reação que o povo teve comigo, eu fiquei sabendo que ele é extremamente querido e muito famoso. E no vídeo da Simone, ele é uma graça realmente, né? Realmente. Achei que ele muito divertido. Por isso que eu perguntei no ar quem é ele, né? Porque eu achei o cara muito legal. Falei, nossa, que bolão que ele tá batendo com a Simone, que ideia legal de querer botar a roupa. Foi nesse sentido, realmente. Mas eu adorei te conhecer, Carlos Maia. Pelo menos pelo vídeo eu achei bárbaro, porque pelo público... Mas olha, tinha um youtuber muito famoso que estava assistindo a gente na terça quando eu estive aqui, foi o Hugo Gloss. Sim. Vocês chegaram a falar que a gente mostrou um meme dele. O troféu imprensa o ano passado juntos. Foi, ele estava na bancada, né? Foi um arraso. E a gente falou, ele vai, né, emplacar por lá. E realmente, ontem o que a gente mostrou do Hugo Gloss foi a Grazaré. Foi o meme. Foi o meme da Grazaré. A Nazaré com o rosto da Grazi. Ô Hugo, um beijo pra você, viu? É que o nome estava tão grande aí no ar. Legal que a gente não viu necessidade de falar, já estava ali registrado. Mas assim, parabéns mesmo, que ficou muito divertido. Ficou muito legal. Valeu. Diga. Não, eu acho que esse programa da Xuxa, ele vai ainda dar o que falar, ele vai reagir. Isso que eu ia falar. Ontem foi o primeiro. Ele vai crescer às quartas-feiras. Você não tem ainda um apego que você fala assim, não, eu vou torcer pra quem? Eu vou torcer pro Capela, pra Giovana Tominaga, pra quem que eu vou torcer? No decorrer do programa, eu acho, principalmente na reta final, que ele pode vir a atrapalhar um pouco a história, a performance do Ratinho. Porque nessa de crescer e de você falar, não, eu quero que ganhe igual o Yudi. Não, eles vão lutar vira uma torcida, e assim, vai realmente depender do desenrolar aí. Como eu disse pra vocês, muita gente que não assistiu o programa, que não conseguia ver de segunda-feira, descobriu ontem. Eu vi muita gente falando, nossa, mas como é bem produzido. Mas que produção gigantesca. Mesmo. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, o Ratinho não vai deixar barato não vai
não. Nem que seja um dia só da semana, mas não quer perder pra ninguém. Então... E hoje é 18? Hoje é 18. Então. Ele voltou das férias a pedido do Silvio Santos, vai fazer um programa ao vivo especial, mas aí depois não sei se ele retoma as férias ou se ele já fica. Ele retoma por causa do carnaval? Ele só interrompeu para essa entrevista de hoje. Para essa entrevista de hoje é que ele interrompeu realmente. Bom, chamar o Felipe Campos pra quê, Marmita? Tem mais bafão, Felipe? Tem Cadê mais? o Gugu? Essa que o dia de quarta-feira aí tá muito disputado. Vocês não têm ideia onde o Gugu estava ontem. Vocês não podem 25 de março. acreditar. Na 25, não. Qual é a tua aposta, Arontura? Ele estava no encontro com o Silvio Santos, é claro, que ele tinha joga, né? Não, ainda não. Voltou para os Estados Unidos. Não, ele já tá no Brasil. Então, mas não voltou pra lá? Não voltou, não. Ele ontem estava na Clínica Santé. Junto com a Fabíola. Junto com a Fabíola, fofocaram bastante. O Gugu passou na Clínica Santé. O Gugu vai fazer um tratamento agora estético para voltar, acho que pra televisão. Talvez ele esteja se achando um pouco mais cheinho. E tudo indica, Sônia Abrão, que ele vai passar por uma lipo, viu? Sério? Eu acho que o Gugu tá tão elegante, apesar que nos 2 últimos programas, eu achei ele um pouquinho mais cheinho mesmo. Férias, assim. né? Imagina. E agora ele tá na pegada realmente de fazer a lipo e fazer o tratamento aí para perder algumas gordurinhas localizadas, vamos dizer assim. E cabe lembrar que a doutora Ana Helena também é comadre do Gugu, né? É verdade. Porque ela que batizou aí as filhas do Gugu. Ela né? é comadre da Simone também, ela batizou a segunda filha. Então o Gugu ontem, olha, lá, Thiago, na Clínica Santé, passeando por lá para poder fazer aí toda a sua festa fazendo toda a festa do Stick Puxa. 100 mil reais. Ele não 100 mil reais. 100 mil reais, é o que ele gasta no programa. Agora, não, eu fiquei sabendo, inclusive, foi anteontem eu fiquei sabendo, que os 100 mil reais não são pagos os 100 mil reais. Vocês sabiam disso? Não, que é assim. É a troca que eles fazem. Quer dizer, é 100 mil reais pra ficar bonito, mas ninguém recebe, entendeu? É a pergunta, emoção, que foi, quem faz. Mas eu acreditava que o programa o profissional recebia. Então põe lá, dente, aí arruma toda a gramalheira, 68 mil. Só que o dinheiro não chega na mão do dentista. Eu achei que chegasse. Chega de uma outra maneira. Eu ainda acreditava. Eu falava, 140 mil. Teve gente que ultrapassou aí, tipo a Rita Cadillac, né? Que passou de 100 mil reais, mas precisa gastar mais 100. Precisa da nossa amiga. Podia detonar ela só na época da Fazenda, agora não pode mais. Um beijo pra você, é brincadeira. Mas olha, a Rita realmente, ela tá bem. Mas 100 mil reais, ele não chega na mão das pessoas. Faz sentido, Felipe. Mas chega de uma outra maneira, atrai muitos novos clientes, né? Na época da Rita, o que a gente comentou, que ficaram lindos de verdade, são os dentes também. Ela gastou 70 mil reais nos dentes. E eu ficava me perguntando em casa, nossa, 70 mil reais, né? É que geralmente é 3 mil cada dente. Sério? Olha. Aí você caro mesmo. É muito dinheiro. Muito dinheiro. É muita grana, né, gente? Por isso que o pessoal fala que, o Timóteo que fala, né, que ele gastou um carro nos dentes dele. Mas um carro importado aí. Agora a gente tem que esperar aí pra ver qual vai ser aí, como o Gugu vai ressurgir aí depois de toda a festa aí do Stick Puxa. Gugu, um beijo pra você, querido. Volta logo e assim a gente tá esperando você ansiosa. Me liga, me passa alguma coisa. Falou. Se ela cresceu 3 pontos nas quartas-feiras, que era a expectativa, ou até mais, acho difícil ela querer sair desse horário depois e devolver pro Gugu. Mas o Gugu não vai pra esse horário. Se eu voltar pra esse horário, gente, já era, porque Xuxa Meneghel ocupou e achou... Você é filho do Gugu, não? Eu não sou, eu queria ser. É o Guguzinho. Você é filho do Gugu? Olha, Thiago, se eu fosse filho dele,
É o Aron Boy. Tinha o Danny Boy, agora tem o Aron Boy. Né? Você é o Danny Boy? Sim, sim. Será que eu cresci? Você é o Danny Boy? Eu mudei de nome pra esconder. Olha, mas assim, a quarta-feira foi muito favorável mesmo, muito né? favorável É que o pro Ratinho, tamanho. ele é fortíssimo, ele é praticamente imbatível, ele é super, né? Muito. Super. Ele ficou isolado ali na vice-liderança, mas olha, foi muito elogiada. Desculpa, as pessoas que não assistiram o programa, não assistiram às segundas, assistiram de quartas-feiras e elogiaram muito a produção. Eu vi isso muito em rede social. Então, pra eles, acho que eles ficaram com uma sensação de vitória, viu? Não, mas foi, Né? Eu também achei. Eu achei que o pessoal frisou demais o terceiro lugar, mas esse terceiro lugar, ele tem gosto de vitória mesmo. Numa segunda-feira, ele equivaleria a vice-campeão, Então, né? com Exatamente, se fossem esses números. Agora, se a produção do programa, tudo isso merece elogio, o figurino da Xuxa, Deus me livre, né? Mas eu não vou nem começar a comentar essa história, porque isso fica por conta dos bafões do Felipe Campos, que daqui a pouco também vai contar onde é que o Gugu está. Aí. Tá bom? Vocês vão saber onde Aí, é que o Gugu está. Tudo bom, Felipe? Boa tarde, Oi. Sônia Abrão. Boa tarde. Gostou do vestido da Xuxa? Olha, a Xuxa ontem ela entrou horrenda, né, gente? Vamos combinar? sim. Foi uma... Olha, Você entrou detonando, é caro. olha só, eu acho que a Xuxa, não, ela tá com um corpo, gente. Ontem realmente o programa tava incrível, fantástico, maravilhoso. Não gostei do cabelo, eu achei um cabelo. Eu achei que ela tentou fazer uma linha meio emo, ultrapassado, mas assim, uma coisa muito estranha. Eu achei o vestido um pouco. Eu acho que pra linha show, talvez, ficasse interessante. Mas não, eu não gostei. Ficou pobre. Eu achei, ela veio numa pegada com os vestidos, com o figurino nas edições anteriores, de uma forma deslumbrante. De musicais né? americanos. De né? musicais americanos. De repente ela aparece aí com esse monte de pano de prato tingido. A Xuxa pode estar de saco de lixo que ela fica bonita, ô Felipe. Tingido, aí arrumaram um cordonê e colocaram ali e falaram assim, vai que agora é com você, entendeu? Não, sabe o que me lembrou? Assim, quando você assistia o desenho da Cinderela, aquele da Disney, né? A época que ela era, a fase do começo que ela era a gata dificuldade, borralheira, o borralho ali, as cinzas do fogão, que ela era toda meio maltrapilha, e depois quando ela vai pro baile. Mas lembra a história de conto de fada, lembra a gata borralheira antes de encontrar o príncipe encantado. A princesa talvez. pobre, né? A princesa pobre. Sem ser princesa mesmo, sem ser só, né? A plebeia. A plebeia. Exatamente, a empregada da casa que ela era, a escrava da casa que ela era, da madrasta e das Agora, teve irmãs. um outro item que chamou muita atenção também, que foi a questão da voz, né? Mais uma Sim, vez. o que era, hein? as Achei pessoas mais questionaram grossa. Primeiro questionava a questão dos pelinhos no rosto da outra vez. Aí falaram em questão de hormônio, não dá pra saber a fundo o que tá acontecendo. E a questão da voz é que ela estaria um pouco rouca, tava grossa, Ontem né? tava muito grossa. Isso Tava virou um grossa. comentário na internet, virou um dos assuntos mais comentados. Não, gente. Foi? As E pessoas agora não estavam também, falando do programa. outra coisa que chamou muito a atenção também é a risada da Xuxa. O povo Por quê? ela tá rindo de uma forma extremamente estranha. Vocês perceberam na risada dela? Agora até com a risada você vai. Não, Thiago, por favor. Por que você fica desse jeito? Eu até gravei, você quer ver? Sério? Eu gravei. Gravei, eu vou colocar pra vocês ouvirem, quer ver? Eu acho que aqui vai dar pra colocar, ó. Isso não é, vai, nem vem, vai. Não é a voz da Não é a risada da Por que ela tá Xuxa. rindo daquele jeito, gente? Ah, para. Eu acho assim, eu acho que ela tá super feliz, obviamente. Ontem foi estreia, o programa tava ao vivo, mas a Xuxa, o programa tava incrível e a gente volta a dizer, eu acho que valeu a pena, os candidatos muito legais, mas eu acho que ela deu uma patinada ontem em algumas coisas, por exemplo, inclusive no figurino. Tá, mas o cabelo eu gostei, achei que deu um ar mais moderninho, né? E o que Dentro do que aconteceu ela com a tem- voz da Xuxa? Que ela dava meio Olha lá, da voz. Ela não ficou. Ela não foi pra Nova York? Ela não foi para os Estados Unidos? Não tava nevando? Então, ela pegou pegou, gripe, mas faz Azeite. tempo que ela Azeite. voltou, não sei o que tá
acontecendo. Não, ar-condicionado, pode ser. Olha, na internet as pessoas se apegaram na questão hormonal mesmo. Já falaram nos pelinhos do rosto, já falaram da voz, aí fizeram comparações maldosas com Graciane Barbosa, claro, já usaram. Né? E aconteceu de tudo isso nesse sentido. Do cabelo, Sônia Abrão, eu achei que dentro do cabelo que ela tem, que ela sempre diz que é fininho, que é... Nenhum nem outro de volta, então olha, tanto faz, não é? O que tenha acontecido depois da tragédia. Para eles, o Ronaldo, não é? Que seja entregue ao seu destino, não estão desejando nada de mal para ele, mas assim, eu acredito mais no desnecessário nesse sentido. Para que remexer nisso? A gente já tinha deletado, como diz a mãe da Alana, né? O irmão também acha que ele já está pagando por tudo. Claro que não é fácil, como eu disse, é um trauma que vai carregar o resto da vida, mas eu acho que jamais para a justiça esse tipo de coisa é desnecessário. Não, as sentenças, elas são justamente para mostrar que toda atitude tem uma consequência, toda ação né? tem uma consequência, toda ação tem uma consequência, e é isso, porque senão, e aí? Se sendo assim, a gente já vive vendo as tragédias pelas estradas, imagina se não fosse, né? Ainda mais em virada do ano, agora que teve o ano novo, tem questão de carnaval, a questão do, não é a mesma coisa, mas a questão de álcool envolvido aí. As leis de trânsito agora, elas estão ganhando um destaque maior, mas diante de tragédias como essas, né? Excesso de velocidade, gente. Talvez se não tivesse numa velocidade tão alta, acontecesse o acidente, mas não custasse vítimas. Mas também esse tipo de questionamento é desnecessário. Agora já não adianta mais. O que fica são as recomendações. Essas vão ser sempre fundamentais, sabe? Vamos respeitar totalmente, 100%, as leis de trânsito para a gente tentar evitar esse tipo de tragédia. Porque se olha, essa imagem, Thiago, me deixa assim mais tocada, porque ela é muito atual, né? Você não acredita. Sim. A gente vê e parece que eles estão aí ainda. No bastidor antes de vir para cá e eu tava com essa sensação. Parecia que ele não faleceu, eu tava sentado ali olhando. Ele é muito atual. Forte. Né? É muito forte, gente. Dois jovens mesmo perderem a vida dessa maneira. No auge de uma paixão, com 1000 projetos para o futuro, inclusive de casamento, ele no auge do sucesso, né? Cada dia deslanchando mais. Nossa, mas com multidões lotando os shows dele, já estava show em alta produção realmente, grandes cenários, ele já estava numa fase muito boa. E tudo isso é ceifado em função do quê? De limite de velocidade ultrapassado, de falta de uso de segurança, de rodas que foram trocadas por pessoas irresponsáveis. Quem fez o trabalho colocou roda com defeito porque quis colocar, aí já entra a corrupção, a falta de caráter, realmente o cuidado com a vida do outro, aquela coisa criminosa que só vê o dinheiro pela frente e olha, o resto que se dane, que é uma coisa que também eu não sei se as pessoas foram punidas ou não, mas deveriam, porque elas são cúmplices nessa tragédia, né? Aliás, tudo começou ali. Porque talvez se as rodas também estivessem e fossem as originais, podia estar até em limite de velocidade, mas não teria quebrado, não teria capotado. São tantas hipóteses que essas realmente nem valem mais a pena. É que quando a gente começa a olhar para esses dois, vem tudo na cabeça, né? E se, aquela coisa toda, né? Então, tá aí, gente, muito feliz. E o Cristiano não fazia, na época, mais programa de televisão. Não porque ele não queria, é porque não tinha agenda mesmo. Não tinha agenda mesmo. Ele tinha uma agenda tão tumultuada quanto tem o Wesley Safadão hoje. A pessoa fala, o Wesley Safadão tá fora. Não, o Wesley tá trabalhando muito. É que uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo, outra hora tá no norte. Até 3 shows, Thiago, por noite. O Cristiano Araújo, a gente viu isso, tanto é que a história do carro na velocidade, na época até essa história que ele estava imitando o show. Que ele queria chegar logo em casa, né? Porque ele já estava de uma agenda batida. Aí ele falou queria dar um beijo nos filhos. Quero dar um beijo nos filhos. Exatamente. Agora, eu só queria só dizer uma última coisa. Eu não entendo profundamente sobre a sentença, mas o que eu fiquei analisando aqui? Que se você olhar e pegar o âmbito geral, a questão, então, que teve os 25 mil reais que ele vai ter que pagar aí, o Ronaldo vai ter que pagar para as duas famílias, a questão da habilitação ser suspensa, mais a questão do trabalho comunitário, de alguma forma, por mais que tenha sido branda, muitas pessoas encarem assim, eu acho que eles conseguiram atingir de todas as formas, foi uma coisa completa. Eu achei que
foi bacana nesse sentido, se é que é possível ser bacana alguma coisa nessa história, né? Tá, você achou mais justo? Eu achei mesmo, justo, né? a habilitação inclusive suspensa, a gente não sabe se tem período ou não, mas faz todo sentido. Mas faz parte, claro, fundamental dessa história. Vamos girar a nossa roda? Vamos girar. Vamos começar, na verdade era a nossa primeira página ainda, vamos girar começar a nossa roda da fofoca pra valer, com voltas ao ar, novas temporadas de programas, e isso inclui, claro, o Dancing Brasil da Xuxa. Voltou com tudo, mas não saiu do terceiro lugar. Não saiu do terceiro lugar porque tinha alguém na frente. E quem, Tinha né? quem, né? E quem nem era ao vivo, hein? Pois era é. gravado. Gravado Velhas e velhos. Gravado e Eu velho. falei, gente, eu não acredito numa coisa E olha, ele dessa. ficou com uma vantagem. O que eu tava falando até com o Thiago no bastidor é que assim, ela ficou em terceiro lugar, mas teve um crescimento que eles comemoraram muito. Não, Sônia. mas a audiência estava bem Tava representativa. bem representativa. Ela teve um crescimento aí substantivo de 3 pontos de uma bárbaro, temporada, né? que é bárbaro. E eu fiquei pensando numa coisa. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, né? Daqui a pouquinho a nossa roda da fofoca com o Thiago Rocha, com a Arontura aqui com a gente. Mas antes, sempre a nossa primeira página. E hoje, né, vamos falar sobre o que aconteceu com o motorista do acidente do cantor Cristiano Araújo, que acabou custando a vida do Cristiano e da namorada dele, a Alana. Porque hoje, quinta-feira, saiu a sentença de condenação do motorista. Ele foi condenado, mas a pena, na verdade, é considerada bastante leve, segundo alguns especialistas, né? Ele vai poder, inclusive, cumprir essa pena em liberdade, porque ele foi condenado por homicídio culposo, que não há a intenção de matar. E isso é uma decisão que causa polêmica, embora não deva inviabilizar ou causar qualquer obstáculo para que continue sendo exatamente assim. É polêmico porque alguns juízes consideram que o Miranda, que é o motorista, ele foi negligente, ele foi responsável, né? Mas eu vou ler a sentença aqui para vocês vão entender o porquê alguns juízes e vários advogados consideram isso e por isso estão achando que a pena foi muito branda, embora nesses últimos 2 anos a vida, não é, do Miranda tenha virado de ponta cabeça realmente. E olha que coisa, não é? A sentença está saindo justamente nesse mês de janeiro, que é o mês do aniversário do Cristiano Araújo. Essas tristes coincidências aí do destino. Então, segundo o site G1, olha só em que pé ficou a situação. O motorista Ronaldo Miranda foi condenado hoje pela morte do cantor Cristiano Araújo e da namorada dele, a Alana Moraes, em um acidente de carro em 2015. Lá se vão praticamente 2 anos, não é? 2, quase 3. Em junho vai se completar 3 anos. Olha, na BR-153, em Morrinhos, no sul goiano. Segundo a decisão, Ronaldo Miranda deve cumprir 2 anos e 7 meses de detenção, mas em regime aberto, pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Miranda informou por telefone à TV Anhanguera que ainda não foi comunicado sobre a medida, mas o site G1 também tentou contato com o advogado do acusado, o Ricardo Miranda, mas ele não atendeu as ligações. A decisão é da juíza Patrícia Machado Carrijo, foi divulgada hoje e a magistrada substituiu a pena privativa de liberdade pela prestação de serviços à comunidade e pela prestação pecuniária no valor de 10 salários mínimos. Então, ele fica em liberdade, mas ele tem que prestar serviços comunitários. Tem também que pagar uma grana em dinheiro, 10 salários mínimos como indenização. Agora, fora isso,
tem uma coisa mais pesada, porque ela se preocupou com os sucessores do Cristiano Araújo, ou seja, na prática, com os 2 filhos que ele deixou e 2 filhos pequenos. Então, em função disso, a juíza está pedindo para o motorista, pedindo não, né? Está ordenando que ele pague R$25 mil de indenização para cada sucessor, ou seja, para cada filho. Então, isso está muito bem explicado aqui, quando diz, além disso, além dos serviços à comunidade, além de pagar a prestação pecuniária, aliás, no valor de 10 salários mínimos, a juíza determinou que Miranda pague R$25 mil a título de reparação dos danos causados aos sucessores de cada uma das vítimas. Miranda ainda teve a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, suspensa. Quer dizer, e não só para os filhos, não é, do Cristiano Araújo, mas também, no caso, para os pais da Alana, são os diretamente ligados, não é, às vítimas fatais. Então, ele tem que pagar R$25 mil do lado da família do Cristiano Araújo e R$25 mil para o lado da família da Alana, que inclusive foi a primeira a morrer no acidente. O casal morreu nesse acidente na madrugada do dia 24 de junho de 2015, quando o sertanejo voltava para Goiânia após um show em Tumbiara, no sul do estado. Além dos namorados, também estavam no veículo o motorista, o Ronaldo Miranda, e o empresário Vitor Leonardo. Os 2 ficaram feridos, mas deixaram o hospital poucos dias depois. E aí vem o trecho da reportagem em que fala dos juízes que pegaram o caso, ou pelo menos de um deles, e que achava que a coisa não poderia ser decidida dessa maneira, com uma pena de 2 anos e 7 meses, por tempo também que eu não te vejo. Exatas 24 horas. Pois é. Nem deu pra ter saudade. Eu não te vejo, não. Não, saudade a gente tem. Acaba o programa, a gente já vai ficando com saudade dos amigos, né? Pois é. Olha aqui, o que você achou de tudo isso, Thiago Rocha? Olha, eu olhei essa foto, justamente essa foto aí, a gente não consegue esquecer da barbaridade que aconteceu nesse trágico acidente com o Cristiano Araújo. Isso é um carro, é um dos mais seguros do mundo. Verdade. Né? É um carro que tem uma aerodinâmica que é para justamente você não se perder no meio do caminho. E ele ficou completamente destruído. Ficou mesmo. Ali não dava, muitas vezes você não conseguia identificar nem qual era a marca desse carro do Cristiano Araújo. A gente lembra absolutamente de tudo isso e o lance da justiça, ela tarda, mas não falha. Eu acho que foi uma decisão leve, porque eu também acredito que o Ronaldo não teria ou não teve a intenção de matar o Cristiano Araújo, a Alana. Isso foi de verdade um acidente que ele poderia também estar envolvido nessa história, poderia ter sido uma vítima dessa tragédia, junto com outro menino que era produtor o Vitor Leonardo. O Vitor Leonardo. Com certeza. Então, assim, acho que foi branda, sensata, vai ter que pagar algumas cestas básicas, indenizações de trabalhar 25 em mil. alguma entidade beneficente, com vontade. Eu encontrei o Ronaldo há pouco tempo atrás em Goiânia. Ele de fato está trabalhando com o Marrone. Ele é o produtor do Marrone. O primeiro que estendeu a mão para ele. O Geraldo Luiz também tinha oferecido emprego até de motorista, né? Falou, eu confio tanto, e realmente não houve a intenção. Claro que não houve, ele poderia ter morrido também no acidente, mas não era possível porque ele já não teria mais a CNH, né? Pois é, agora ainda mais podendo ser usada. E agora está suspensa, só resta saber se é definitivamente. Eu concordo em parte, a pena é branda mesmo, mas e aqui não vai nenhum julgamento, a situação já está definida, mas eu concordaria com o delegado e com o juiz que que acatou a denúncia de que ali houve realmente imprudência. Imprudência, né? Porque sim. todas as condições foram, claro que ele não queria, claro
que ele poderia ter morrido, mas ele criou todas as condições para que isso acontecesse. Em relação ao cinto de segurança, aí eu já não sei, porque ele não tinha como obrigar o patrão Existe uma divisão de culpa aí, né? Exatamente, mas a maior ainda acha que é dele, mas a pena ele já vem pagando nesses 2 anos, quase 3, que o acidente aconteceu. Isso serviu na época e agora continua servindo como um grande aviso para as pessoas que não utilizavam o cinto no banco de trás. Mas sabe depois que alertou alertou muito, muito. É verdade mesmo. Todas as vezes que eu vou viajar de carro e alguém vai viajar comigo, isso ficou tanto na minha cabeça que eu sempre lembro para a pessoa atrás colocar o cinto. E aí, Sônia Abrão, eu estava olhando 2 informações que saíram no G1 aqui também, que fala sobre essa questão da pena e do que foi definido pela justiça, né? E uma das notícias é a mãe da namorada a mãe da Alana, ou seja, a mãe da namorada do Cristiano Araújo, que ela classificou aí a decisão da justiça como desnecessária. Então ela se embasou só dizendo o seguinte: olha, eu não esperava por isso, já tinha deletado isso da minha cabeça e para mim é algo desnecessário. Eu acho que não há diferença se foi ou não condenado, porque o Ronaldo já carrega todo o peso da responsabilidade de estar na condição de motorista de um acidente como aquele. Então essa foi a primeira repercussão, foi aí da mãe da Alana, e tem uma outra notícia também, que aí é o irmão do Cristiano Araújo. Ele também classificou a sentença aí como desnecessária e se baseou a dizer que nada o trará de volta. Eu acho que não tem nada de desnecessário nisso, não, gente. Pode dizer. Porque serve como exemplo, né? O que a gente está falando aqui, não como a gente acredita que realmente ele não teve a intenção de matar, mas se você sai de uma sentença como essa sem nenhuma punição, digamos assim, fica aberto aí para outras pessoas que trabalham com transporte ou que trabalham transportando cantores ou celebridades, uma forma como, tudo bem se o carro não tiver numa condição legal, tudo bem se a pessoa atrás não tiver de cinto de segurança, então não dava para deixar passar. Assim que eu encarei. E a justiça jamais deixaria passar, porque independente de trabalhar com artista ou não, isso serve para qualquer motorista, não é? A gente sabe que o Brasil é um dos campeões de acidentes de trânsito no mundo também, e vem se tentando mudar essa situação há décadas, porque as pessoas realmente não levam as medidas de segurança a sério, não seguem à risca, não é? Todas as recomendações, tudo aquilo que é lei de trânsito, inclusive, e principalmente aqueles que vivem disso, aqueles que são motoristas profissionais, aqueles que são contratados para esse tipo de coisa. Claro que para a família da Alana, claro que para a família do Cristiano é desnecessário no sentido, acredito eu, de que não traz pena, que não vai ter o caráter privativo, ele vai poder responder em liberdade, vai só prestar os serviços, né, à comunidade, vai pagar aí indenizações e acabou a história, porque ele foi condenado pelo homicídio culposo, volto a repetir, que não tem intenção de matar. Mas há especialistas que dizem, não, claro que não foi de propósito, mas o motorista é quem teria criado todas as condições para que esse acidente acontecesse dessa maneira, até no quesito de não ter obrigado os passageiros do banco de trás a colocarem o cinto de segurança, que foi exatamente o caso da Alana e do Cristiano, que não estavam usando o cinto e por isso eles foram ejetados, não é, do carro. E aí cada um acabou sendo atirado aí do carro e pagaram com a vida, né? Olha, o delegado Fabiano Henrique Jacomeles, responsável por investigar o caso, ele disse na época que o motorista foi negligente e imprudente. Houve o crime de trânsito. Ele, ou seja, o Ronaldo Miranda, segundo o delegado, agiu com negligência no momento que transitou com as rodas não originais, com danos, e ele foi imprudente por dirigir em excesso de velocidade, justificou. Na época do acidente, o delegado que investigou o caso. O casal também não usava cinto de segurança, como eu disse para vocês, e na sequência o Ministério Público de Goiás denunciou Miranda pelo crime. Os promotores de justiça reforçaram que ele foi imperito e negligente por dirigir acima da velocidade prevista na rodovia. O juiz Diego Custódio Borges acatou a denúncia no dia 23 de setembro de 2015. Desde então, corre na comarca de
Morrinhos. Então, apesar do delegado dizer que, na verdade, o motorista foi negligente e imprudente, né, trocou as rodas originais do carro e eram rodas com defeito e abusou da velocidade, estava bem acima do limite de velocidade naquela rodovia. Apesar disso e do juiz também ter acatado a denúncia, a juíza foi lá e simplificou a história. A sentença que sai hoje, eu volto a repetir para vocês, em relação a essa tragédia que tirou a vida da Alana e do Cristiano, né, que já estava se tornando um dos maiores ídolos da música sertaneja. Com toda certeza, ele morreu aí no auge da carreira, uma coisa que chocou o Brasil inteiro e que continua doendo no coração dos fãs. Transformou em homicídio, né, não doloso, culposo, sem a intenção de matar. E realmente essa é a sentença de hoje e assim está decidido, viu, gente? Então, vou só repetir o que a juíza alegou para que vocês fiquem com isso bem claramente. O delegado e o primeiro juiz, não é? O que levou a denúncia, o que acatou a denúncia após a investigação do delegado Fabiano Henrique Jacomeles, disseram que houve o crime de trânsito. Ele agiu com negligência e no momento que transitou com as rodas não originais com danos, ele também foi imprudente por dirigir em excesso de velocidade. Apesar disso, a sentença definitiva é homicídio culposo. O Ronaldo Miranda está em liberdade, presta serviço comunitário durante 2 anos e 7 meses, a gente sabe que é uma pena leve, não é? Paga as indenizações e com isso pode ter certeza que ele vai contar com a ajuda de muitos amigos, vai se livrar dessa dívida também. Daqui 2 anos e 7 meses aí essa conta com a justiça estará absolutamente zerada. E ele está com a Carteira Nacional de Habilitação, com a CNH, suspensa. Não se sabe, a informação não dá esse detalhe, se está suspensa definitivamente, se ele nunca mais vai poder dirigir em função da morte de 2 passageiros do veículo que ele dirigia, não é? Ou se isso tem um prazo também que pode durar esses 2 anos e 7 meses em que ele vai estar pagando essa pena pelo homicídio culposo sem a intenção de matar. Então isso não ficou muito claro. O que se sabe é que ele já não estaria mesmo dirigindo, porque ela está suspensa, e ele tem trabalhado nos bastidores, inclusive com vários ídolos sertanejos aí, dando uma força, está na produção. Eu lembro que Bruno e Marrone foram os primeiros que ofereceram um trabalho como esse para ele, não é? Então ele está aí amparado pelos amigos. É um baque, claro que carrega um trauma, que isso vai marcar a vida dele para sempre, mas na questão judicial, a situação a partir de hoje fica absolutamente definida. Ele continua em liberdade, tá certo? E é isso, né? E para as famílias a dor é para sempre. Essa não tem fim, essa realmente não tem jeito. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Aron? Tudo bem? Quanto boa tempo? Tarde. Muito tempo, outro dia, né? Outro dia teve aqui a altura do site, né, a TV Foco. E o Thiago Rocha aqui com a gente também, Tudo bem, Tá Sônia Abrão? Sabendo. Boa tarde para todo mundo, boa tarde, Ara. Boa tarde.